Olá, tudo bem? Eu sou Carolina Rainha, especialista em saúde integrativa, e eu vim aqui dar um recado muito importante para você, profissional da área da saúde, terapeuta e profissional da área do desenvolvimento humano. Descubra como fazer com que os seus pacientes alcancem resultados mais rápidos, profundos e duradouros, sem utilizar nenhum tipo de medicamento. Esses são realmente alguns dos grandes desafios para nós profissionais. E talvez você seja como eu, que tinha muitas dificuldades para conseguir enfrentar esses desafios e fazer com que os meus pacientes alcançassem resultados transformadores. Foi quando eu comecei a estudar tratamentos naturais e aplicar técnicas que me auxiliaram muito a enfrentar esses desafios e também a atingir todos os resultados esperados, sem nenhum tipo de medicamento. Bom, muitos profissionais começaram então a me procurar para conhecer mais sobre o meu método de tratamento, por isso hoje eu estou aqui para compartilhar com você um dos tratamentos integrativos que vai lhe ajudar muito a atingir excelentes resultados com os seus pacientes. Vamos conversar sobre os florais de Bach. Se trata então de um sistema terapêutico desenvolvido na Inglaterra pelo Dr. Edward Bach. Esse sistema de tratamento terapêutico ele atua diretamente no campo emocional. Ao longo dos anos, cuidando dos pacientes, utilizando a medicina convencional e também a homeopatia, o Dr. Bach descobriu que os desequilíbrios emocionais eram a verdadeira causa das doenças. E os caminhos e as atitudes para recuperar o equilíbrio, a liberdade emocional e também a saúde são o cultivo da paz, esperança, alegria, fé, certeza e sabedoria. Essa é a via para atuar diretamente no processo de cura. Bom, o floral ele não é um remédio alopático, portanto ele não substitui esse tipo de medicamento. Não é um tratamento alternativo, e sim integrativo e complementar. Como diz a própria palavra, ele vai enriquecer profundamente o tratamento médico tradicional. É muito importante ter clareza sobre essa questão. Quem trata a doença é o médico. Os florais tratam a pessoa. Então as essências elas irão cuidar da causa emocional que fez com que aquela doença se desenvolvesse. Através das flores que compõem esse sistema terapêutico é possível resgatar o equilíbrio, a harmonia entre o corpo, a mente, a essência, a alma do indivíduo, auxiliando ele a conquistar uma vida mais saudável, feliz e harmônica. Não importa quão grande seja o problema, os florais podem ajudar muito seu paciente a encontrar o equilíbrio, mas de uma forma natural e integral. Bom, ao concluir as suas pesquisas, o Dr. Bach dividiu os 38 florais em 7 categorias, determinadas pela semelhança dos estados a serem tratados, facilitando essa escolha das essências. Eu vou apresentar então para você cada uma das essências florais nas suas respectivas categorias e mostrar também como elas agem, qual é o impacto, qual é a transformação que elas promovem. Primeira categoria, para quem sente medo e insegurança. O medo é uma emoção muito poderosa e densa, então é natural ela surgir nas situações adversas. E ela, na verdade, ela aparece como um mecanismo de proteção. Esse grupo do medo, ele reúne 5 essências que nos ajudam a ter mais coragem para viver uma vida mais plena e mais feliz. Primeira essência, Mimulus, para medo de origem conhecida, escuro, solidão, falar em público, e ele ancora a ousadia para enfrentar os medos e superá-los. Essência Aspen, para medo de origem desconhecida, que gera uma apreensão, pressentimentos, uma preocupação, e ele ancora então estabilidade e confiança, desperta essas virtudes. A próxima essência, Rock Rose, para terror,
medo paralisante, também para casos de pânico. Ele então vai ativar a coragem e a clareza mental para administrar esses desafios. A essência Chairplan para medo de perder o controle ou fazer coisas terríveis. Inclusive, ele é um dos 5 florais que compõem o remédio emergencial, o Rescue. E ele ajuda a mente ela ficar mais calma, mais tranquila, mais serena. A essência Red Chestnut é para excesso de preocupação com o bem-estar dos outros. Então é para aquelas pessoas que elas sofrem pelos que amam e elas parecem que sempre estão assim antecipando algo ruim. Então ela traz tranquilidade para confiar no bem-estar das outras pessoas à sua volta. Segunda categoria, para indecisão e insatisfação. A indecisão geralmente é um estado emocional de aflição que o indivíduo não consegue escolher entre as opções que são apresentadas, podendo ser desde coisas simples do dia a dia, o que vai comer, o que vai vestir, até alguma decisão que pode mudar drasticamente o direcionamento da sua vida. Uma pessoa indecisa, com dificuldade de fazer escolhas, de se posicionar diante da vida, que não sabe o que quer ou aonde quer chegar, certamente terá muitas dificuldades para atingir os seus objetivos. Nós entendemos, porque o ato de decidir, ele se trata de optar por algo e excluir outro. Por isso, o medo de errar, muitas vezes, ele leva as pessoas a procrastinarem, deixarem esse desafio para os outros, ou deixar realmente para o destino, para a sorte, essa responsabilidade que é individual. E esse movimento de tentar também agradar as pessoas é um sinal de alerta, porque o indivíduo ele pode se tornar permissivo demais, referente às influências dos outros na sua própria vida, e pode acabar perdendo essa capacidade de tomar decisões. Mas esse grupo, que reúne 6 essências, ele vai nos ajudar a aceitar que todo conhecimento vem de dentro de nós mesmos. A primeira essência, White Oat, para dúvidas sobre que direção tomar na vida e também para indecisão vocacional. Ancora esse poder de encontrar e desenvolver o verdadeiro potencial do indivíduo. A essência Hornbeam para indisposição para tarefas do dia a dia e também para procrastinação. Afasta a preguiça, o tédio, a falta de energia e também de disposição. A essência Gorse para os que chegaram ali a conclusão de que o seu problema ele é incurável, que nada mais pode ser feito e acaba adotando uma postura de desistência e desesperança. Essa essência ela vai ativar a renovação e o otimismo do paciente. A essência Cerato, ela é para trabalhar a falta de confiança nas próprias decisões. Para aquelas pessoas que buscam constantemente o conselho dos outros, e ela fortalece a personalidade e as escolhas. Essência Gentian para pessoas que desanimam facilmente diante das dificuldades e para falta de fé também. Então ela ativa a convicção para continuar, para seguir adiante, para superar os desafios. Essência Escleranthus para indecisão entre 2 opções. E também para essa questão da incerteza. Ela ajuda então a decidir sem hesitar, decidir com certeza. A terceira categoria é para falta de interesse pelo presente. Nós sabemos que saber cultuar o momento presente é uma das bases fundamentais para conviver equilibradamente. E sabemos também que o passado ele não pode mais ser alterado, o futuro ele nem sequer aconteceu. Então viver o agora é a única forma autêntica de existir, de explorar todo o potencial da vida. E também é no presente, é no agora que nós podemos transformar a realidade.
Bom, por isso também é tão importante evitar se prender ao passado e utilizar todas as experiências, os desafios que vão se apresentando para ajudar a absorver as lições da vida. Essas lições que precisam ser praticadas no aqui e no agora. Da mesma maneira, é muito importante ter calma também em relação ao futuro. Então, olha, cuidado com o passado, cuidado com o futuro. É importante viver no presente, entregar o melhor. E essa é a única forma de construir um futuro promissor. Esse grupo reúne 7 essências que vão nos ajudar nesse processo e também ajudar a direcionar toda a nossa energia para o momento presente, com foco, com energia e com muita vitalidade. A primeira essência, ela se chama Clematis. É para os sonhadores, desatentos, sonolentos, que projetam constantemente o futuro e tem muita dificuldade de trabalhar no presente. Essa essência ela ajuda a ancorar na vida, no agora e estar atento a todos os movimentos que acontecem ao redor. Essência Chestnut Bud para dificuldades de aprender com seus erros, com seus próprios erros e também para dificuldade de aprendizado. Ajuda a sair do ciclo vicioso, a quebrar esse ciclo, a entender e a assimilar as lições da vida. O floral Honeysuckle para nostalgia, paciente que persiste em viver no passado, a mente ela fica presa lá, naquela época que um dia foi feliz. E essa essência, ela ensina o paciente que é possível voltar a ser feliz, tanto quanto foi um dia. A próxima essência, Mustard, para tristeza profunda que aparece e desaparece sem motivo, aparente ou conhecido. Então ela ajuda a recuperar o ânimo e o bem-estar. Essência Olive, para esgotamento físico e mental extremo, aquela falta de energia. Então ela recupera as forças do indivíduo. Essência White Chestnut, para pensamentos obsessivos, incontroláveis e até torturantes, esse quadro de conflitos mentais. Ele então alivia o estresse mental. A essência Wild Rose, ela trabalha apatia, resignação e pouca falta de vitalidade. Então ajuda a recuperar o prazer de viver, a motivação, o envolvimento com a vida. A quarta categoria, para a solidão. A solidão ela é um dos maiores males da atualidade. Isso porque esse sentimento ele ocorre tanto para quem realmente se encontra sozinho, quanto para quem vive cercado de pessoas. E a solidão ela vai aparecer de diferentes maneiras para cada pessoa. Algumas pessoas querem se afastar, se isolar e ficar só. Outras pessoas também querem se afastar porque elas não toleram o ritmo de quem está realmente ali à sua volta. Há também os egocêntricos que odeiam ficar sozinho, mas quando estão acompanhados, eles não param de falar de si, chegando até a cansar realmente as outras pessoas e até afastando os ouvintes. Esse grupo, ele então vai reunir 3 essências que nos auxiliam a servir através do amor. Em perfeita liberdade, cada um do seu próprio jeito, do seu próprio modo. A primeira essência é a Impatience, para impaciência, intolerância, irritabilidade e estresse. Essa essência, então, ajuda aí o paciente a aceitar o ritmo do outro, para construir relações mais harmônicas. Próxima essência, Heather, para excesso de preocupação consigo mesmo. Para aquelas pessoas que elas falam demais sobre os seus próprios problemas e elas não dão espaço para ouvir os outros, sendo evitados muitas vezes também. Então essa essência faz com que o indivíduo fique bem consigo mesmo e ajude a apreciar a sua própria companhia. Próxima essência,
Walter Violet, para equilibrar as personalidades, que são mais reservadas, mais solitárias e até mesmo mais distantes. Essa essência trabalha todo o cenário sobre o relacionamento, então potencializa a conexão e o relacionamento entre as pessoas. Quinta categoria, para hipersensibilidade à influência de ideias. Esse grupo fala sobre essências que abordam a vulnerabilidade em relação a opiniões e atitudes alheias. No livro Liberte-se do Medo, o Dr. Bailey diz: cada um de nós tem uma missão divina nesse mundo. E nossa alma usa nossa mente e o nosso corpo como instrumentos para a realização dessa missão. De modo que quando os três trabalham em uníssono, o resultado é a perfeita saúde e a perfeita felicidade. Quanto mais nos libertarmos das influências externas e de outras personalidades, mais nossa alma pode nos usar para realizar o seu trabalho. Para ele é fundamental ser fiel a essas diretrizes para que as pessoas não percam seu verdadeiro propósito. E ele também diz: quando permitimos a interferência de outras pessoas, deixamos de ouvir os ditames da nossa alma, o que traz desarmonia e doença. No momento em que o pensamento de outra pessoa penetra em nossa mente, nos desviamos do nosso verdadeiro caminho. Bom, então esse grupo ele reúne 4 essências que torna mais firme o nosso propósito. A primeira essência, então, a Grimone, para pessoas que escondem os seus problemas e tormentos atrás de um rosto alegre, de muita gargalhada ou de sorrisos. Essa essência, então, ajuda a encarar, né, os seus conflitos e ser verdadeiramente alegre. Próxima essência, Century, para pessoas que estão em processos de timidez, têm dificuldades de dizer não e até mesmo estão dentro de um quadro de submissão. Essa essência, então, ela vai ativar a questão do posicionamento e também vai trabalhar a renovação e o otimismo. Próxima essência, a essência Walnut, para proteção de influências indesejáveis em fases de mudança da vida, como por exemplo mudança de trabalho, um casamento ou um divórcio, entre outras situações. Então ajuda a fortalecer a individualidade nessas situações de transição. A essência Holly, para qualquer estado negativo, seja raiva, inveja, ciúmes, mau humor, frustração. E ela então ajuda a ter compaixão e a aceitar o outro como ele é. Sexta categoria que vai então trabalhar questões como desânimo, desespero e inferioridade. As essências florais desse grupo, elas são indicadas para ocasiões em que as pessoas se sentem desesperadas. Isso pode acontecer por diversos fatores, né? Nós sabemos. Pode acontecer por falta de confiança, quando a pessoa de repente ela se acha culpada, né, por uma atitude que teve, está ressentida, né, pelos outros, ou quando se sente sobrecarregada de trabalho, né? Aquelas pessoas que elas saem abraçando tudo, saem abraçando o mundo, e quando elas dão conta, estão totalmente sobrecarregadas, realmente não tem para onde fugir. Essa mesma sensação, ela pode também ser apresentada por pessoas que não gostam da sua aparência, né? De repente estão se sentindo como se estivessem até mesmo sujas ou contaminadas, sentem que realmente tem algo que incomoda muito. Então, todos esses aspectos de desequilíbrio fazem com que o paciente também perca muitas oportunidades na sua vida.
o que acaba alimentando um ciclo negativo. Por isso é tão importante iniciar o tratamento com os florais o quanto antes, né? Para já poder atingir diretamente o campo emocional, que é a matriz de tudo isso. E também poder alcançar o quanto antes a recuperação, o equilíbrio de uma forma integral. Bom, esse grupo, ele reúne 8 essências para que nós possamos resgatar a autoconfiança, o perdão e a autoestima. A primeira essência, então, que nós vamos falar sobre ela se chama Crab Apple. Ela é destinada para sentimentos de autorrejeição, de aversão a si mesmos, de impureza. Então, ela vai melhorar muito a autoestima e também vai ajudar o paciente a enxergar as coisas como elas são. Próxima essência, Oak, para pessoas que são persistentes, que vão além do seu limite, além das suas capacidades. Muitas vezes elas até executam trabalhos excessivos, sem reconhecer as suas próprias limitações. Essa essência, então, ela vai trazer o equilíbrio entre as obrigações e o prazer. A próxima essência, Star of Bethlehem, em casos de mal-estar, mas mal-estar produzidos em situações traumatizantes, choques emocionais. Ela resgata a paz e alivia aquela angústia que muitos relatam realmente ser algo que, como se fosse um buraco, né, que existe ali no peito. Então essa essência ela vai muito forte trabalhar esse resgate, esse alívio. Próxima essência, Sweet Chestnut, para desespero extremo. Para aquela situação onde a pessoa ela acha que todas as hipóteses foram esgotadas e ela sente como se não tivesse mais luz no fim do túnel. Mas existe sim, essa essência ela vai trabalhar o renascimento e a transformação. Próxima essência, Elm, para a sensação de sobrecarga por excesso de responsabilidade. Então ela traz força para cumprir a missão. A essência Large, para aquelas pessoas que se sentem fracassadas, se sentem inferiores, retraídas e que realmente sentem muita falta de confiança nas suas próprias capacidades. Então, essa essência ela vai trazer muito forte a confiança na capacidade de realizar os sonhos, os objetivos, alcançar as metas e tudo que precisa realmente desse posicionamento de confiança para alcançar. Próxima essência, ela se chama Pine. Ela trabalha muito essa questão da culpa por não ter feito mais por algo, por alguém, e também essa questão da autorreprovação. Ela faz com que o paciente se perdoe, se aceite os seus erros de uma forma mais leve, mais tranquila e acolha também os seus processos. Próxima essência, Willow, para pessoas ressentidas, que estão amarguradas, que também estão sempre culpando os demais pelos seus desafios, o que estão passando ali no momento. Essa essência, então, ela ajuda o indivíduo a agir de maneira positiva e também, muito importante, responsável. Trabalha muito forte esse novo posicionamento de autorresponsabilidade. Sétima categoria, para preocupação excessiva com os outros. Atualmente é muito comum relacionar o ato de viver com o ato de se preocupar, mas é preciso ter muito cuidado. A preocupação em excesso, ela inclusive vai desenvolver no paciente diversos problemas físicos, problemas psicológicos, como ansiedade generalizada, depressão, entre outros desequilíbrios. A preocupação, então, ela é a falta de silêncio,
É aquele processo onde a mente ela fica presa exaustivamente numa ideia fixa, consumindo grande proporção da energia, né? Da energia física, mental e emocional do indivíduo. Esse grupo, então, ele reúne 5 essências para que nós possamos ter mais liberdade de viver uma vida mais plena e mais feliz. A primeira essência se chama Pitch, para os críticos e intransigentes. E essa essência, então, ela vai trabalhar muito forte para que essas pessoas compreendam os outros, para que elas sejam mais tolerantes, o que vai impactar fortemente nas suas relações. A essência Chicory, para pessoas que são possessivas, dominadoras e até mesmo egoístas, para aquelas pessoas que estão sempre ali exigindo atenção, exigindo constantemente. E essa essência vai ensinar esse indivíduo a amar sem esperar nada em troca, amar sem apego. Próxima essência, Rockwater, para pessoas que se autorreprimem, que são rígidas, que são muito ansiosas pela perfeição. Então vai ancorar adaptabilidade e espontaneidade. Próxima essência, Vervain, para excesso de entusiasmo e também para fanatismo. Essa essência ela proporciona moderação e tranquilidade para o indivíduo. Próxima essência, ela se chama Vine. Ela então, para aquelas pessoas que estão num processo onde se encontram agressivas, tiranas, e elas estão realmente governando, né, pelo medo, se impondo pelo medo. E essa essência vai ajudar então a exercer o poder, mas de uma forma positiva, de uma forma harmônica. Bom, agora que você conheceu as 38 essências que compõem esse tratamento, eu convido você para realizar um exercício incrível. Vou convidar então você para rever todo esse vídeo. Tome nota em casa da essência, né, ou das essências que mais se conectaram com a sua dificuldade, com a sua necessidade nesse momento, para que através da sua história você já possa ir se familiarizando, experienciando na prática o funcionamento do sistema de tratamento dos florais de Bach. Depois lembre-se de vir aqui e compartilhar comigo como foi essa experiência ou quais foram as essências que você escolheu. Até breve, um grande abraço!